Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar meus amigos aqui. Deixa eu chamar o queridíssimo Flávio. Flávio, você tá por aí? O Joel entrou. Já deixa eu puxar o Joel. Joel, cadê o Joel? Joel, pede pra participar aqui. Olá, olá, olá. Boa noite, meu Como vai você? E aí, Caião, beleza? Um abraço bem, pra você? galera. E aí, tranquilo? Graças a Deus, bem, e você? Como é que Tudo foi? ótimo, meu querido. Aí, ainda sob o efeito desse início de ano eletrizante que tivemos aí em São Paulo. Foi eletrizante. Semana passada foi eletrizante, né? O ano foi forte, começou com muito eventos grandiosos, com muita gente, muito impacto. Então, muito bom. Olha ele aí. Boa noite, senhores. Boa noite, Boa noite. Vamos que vamos. Eita lasqueira. Tudo. Live Perdi a número conta, 7 acho que hoje, é isso? Acho que 7 de 24, se não estou enganado. A turma aqui está ajudando a gente a contar, 7 de 24. Para você que está vindo pela primeira vez, nós nos comprometemos no final do ano passado, ali em dezembro, onde todo mundo pegava para fazer uma grande reflexão, pelos próximos 6 meses a contar daquela data, de poder passar junto com vocês e domingo à noite. Nós descobrimos que em comum, eu, Joel e o Flávio, temos esse hábito de usar esse final do resto de domingo para já começar, é um momento de ajuste, de definição de algumas coisas importantes para a semana que vai começar. A gente chama de live de preparação para a semana. Então, um projeto muito legal, que muitas pessoas estão mandando muito feedback positivo, a gente fica muito feliz por isso. E cada live, é o host. Hoje, vocês estão vendo que é o meu caso, onde eu trago um tema, os outros dois não sabem qual é o tema que eu vou trazer, para nós juntos aqui a gente sabatinar e trazer boas provocações em torno desse tema. No passado foi dinheiro, foi muito legal. No outro foi liberdade, estilo de vida. Eu não lembro agora de todos. Eu trouxe na época do Natal de esperança. Enfim, a gente sempre traz uma palavra que dá um tom, um tema que dá um tom. Mas para a gente começar, clica no aviãozinho aqui e manda para 10 pessoas que você deseja uma boa semana. Para todo mundo que você deseja uma boa semana, esse aviãozinho vai ser o seu ato de desejar. E do lado de cá a gente promete honrar o teu aviãozinho, fazendo o nosso melhor para trazer bons insights. Tô apertando o botão. Sentando o dedo no aviãozinho. Sentando o dedo no aviãozinho também. Eu tô mandando aqui. Geral, vou até o limite aqui. Bora. Turma, eu trouxe... eu vou desativar. E turma, primeiro a gente tem uma turma muito legal, muito bacana aqui, a turma muito carinhosa. Os comentários são bem bacanas. Só que em alguns determinados momentos eu vou fechar, até para não ficar na cara do Flávio e do Joel aqui os comentários. E em alguns determinados momentos a gente abre. Então vamos com tudo. Duplo. Nessa. Vamos embora. Vamos trabalhar? Vamos lá. Então, eu vim jogar no básico aqui. Jogar no básico porque é algo, principalmente o Flávio falou, né? Esse início de ano, muita adrenalina, muita coisa acontecendo. Então ele levantou também um ótimo gancho, porque eu queria trazer o assunto ação aqui. Né? O assunto ação. O assunto agir. Ano novo tem muito dessa enfim, o clima parece que muda, as pessoas ficam mais sensíveis em torno da palavra ação, da palavra agir. E o grande objetivo dessa live de domingo é trazer boas provocações para que as pessoas ajam na segunda-feira. Essa que é a grande verdade, né? Que elas agem na segunda-feira. Então, a minha pergunta em torno desse tema, eu vou jogar primeiro para o Flávio, depois para o Joel. Flávio, como que você... como você consegue ser tão produtivo? Sua produtividade. Assim, ação. De tirar um projeto no papel e fazer esse projeto acontecer. Né? Você sabe que a gente está num mês onde é um mês onde, sei lá, as grandes promessas do ano de novos projetos desencadeando sonhos, metas, objetivos. Como que você sempre foi um cara e está tantos anos performando em alta performance? Eu gosto de usar metáforas, né? Bom, antes de começar a responder, é muito legal a galera lembrar, quem já nos acompanha aqui toda semana sabe, se você está aqui pela primeira vez nos acompanhando,
vai ficar sabendo agora. A gente não sabe. O host dessa semana, o anfitrião dessa semana é o Caio. Semana que vem o anfitrião sou eu. Na outra semana o anfitrião é o Joel. Ou seja, cada semana cada um é um anfitrião. E o detalhe é que a gente nunca sabe o que vem, né? A gente não sabe qual é o assunto, não sabe qual é a pergunta, não sabe nada. Então o Caio me manda uma pergunta aqui na lata, não é? E aí, o que acontece? Isso é bom para vocês entenderem que a gente tem que, número um, ser bom de repertório. Segundo, a gente se expõe aqui a responder, sem nenhuma preparação, a nossa experiência de vida para dividir com você. Isso é a base, né? Experiência de vida tu tem ou você não tem. Ou você viveu ou você não viveu. E daí vem o repertório, não é? Então, acho que vale sempre a gente lembrar isso e dizer que a gente quer se expor aqui porque a gente sabe que isso pode contribuir com você, tá bom? Vamos lá, o Caio me pergunta como é que eu sou produtivo, né? Bom, primeiro eu fico feliz de saber que você me acha um cara produtivo, Caio. Você me acha um cara produtivo. Eu gosto de metáforas, tá? Vamos usar uma metáfora ali do século XX, que eu acho que retrata bem aqui tudo isso, né? A metáfora do século XX, do século passado, é a da locomotiva. Você quando assiste um filme, aqueles filmes mais antigos na televisão, filme de época, você lembra da locomotiva. O que é a locomotiva? Ela tinha aquela máquina na frente, movida a carvão. Então você tinha aquele cara ali com uma pá de carvão, enfiando carvão ali na caldeira. E a caldeira queimava o carvão e através da queima do carvão você produzia ali uma energia naquela locomotiva, que soltava ali a fumaça ali na chaminé. E essa energia produzida é que gerava um movimento, gerava a energia produzida pelo calor, através da queima do carvão, transformava em energia mecânica e aí movia aquela locomotiva. E aquela energia era tão forte que aquela locomotiva lá na frente carregava atrás os vagões. Quantos vagões, né? Uma locomotiva era capaz de carregar? Nem sei. Sei lá, dezenas de vagões. Não é? Arrastava ali. Não é? Eu gosto muito da metáfora da locomotiva porque ela nos indica um pouco da resposta que você me fez, da pergunta que você me fez agora. Resposta para a pergunta que você me fez agora, Caio. O que é a produtividade para a locomotiva? Primeiro, é a produção de energia. Locomotivas modernas podem deslocar mas eu não sei aquelas de antigamente, eu estou fazendo a metáfora ali de antigamente, não sei se são 100, não sei se são 50, enfim, é um monte de vagão. Um monte. A primeira metáfora que eu digo é a seguinte: você primeiro tem que produzir energia. Se você não tiver a produção de energia, aquela locomotiva ela não vai se mover, tampouco vai arrastar os vagões. Então a primeira coisa é essa produção de energia. E o que é essa produção de energia trazendo para a nossa vida? O que faz a gente se mover? O que é o nosso carvão? O que produz a nossa energia para que a gente se mova? É a nossa vontade. São os nossos motivos. Cada um tem os seus. A gente precisa alimentar a nossa locomotiva desses motivos para produzir a energia para a gente se mover. Se nós não tivermos os nossos motivos podem ser vários. Pode ser uma pura ambição pessoal ou financeira, pode ser a vontade de melhorar a vida da sua família, pode ser a vontade de transformar o mundo, pode ser o desejo de você realizar, de você construir. Isso é que nos move. Esse é o carvão que a gente queima para a gente poder se mover. Então, a locomotiva tem esse primeiro elemento, o carvão para se mover. Segundo elemento da locomotiva é que ela arrasta outras pessoas. Significa dizer que uma locomotiva lidera. Você tem a máquina, a locomotiva e tem os vagões. Você que está me ouvindo aqui, talvez você tenha se acostumado a ser vagão na sua vida. Talvez você tenha se acostumado a seguir o sonho de alguém. Talvez você tenha se acostumado a ser arrastado pela energia produzida por uma terceira pessoa, seu patrão,
o Estado, a repartição pública, sei lá. Não tem nenhum problema você ser vagão de alguém. Nenhum problema. Eventualmente, você será vagão de alguém na sua vida, em algum momento. Eu já fui vagão de alguém na minha vida. Até o ponto que eu quis ser a locomotiva. Até o ponto. Pessoas que trabalham comigo, que são vagões, são estimuladas a se tornarem locomotivas. E não precisa essa locomotiva se desvencilhar. Porque no meu projeto, por exemplo, tem espaço para muitas locomotivas. Eu não quero ser um projeto onde eu seja a locomotiva e o resto é vagão. Não. É mais inteligente para mim eu transformar vagões em locomotivas, porque eu tenho várias locomotivas arrastando mais vagões ainda. E meu projeto se torna maior e mais relevante. Então, outro elemento é vagão. Então, se você é vagão, você precisa ter a consciência. Eu sou vagão. Eu sou vagão de uma locomotiva. E não tem nenhum problema. O problema é se você acha que o teu destino é ser vagão pelo resto da sua vida. Aí é um problema. Aí é uma falta de desejo. É uma falta de ambição. Aí é uma falta de motivos. Eu acho que seus filhos, sua mãe, sua vozinha, tua mulher, a tua família merece que você seja uma locomotiva. Para que você dê uma vida melhor para eles. Então, ser vagão precisa ser provisório na sua vida. Ser locomotiva precisa ser o seu destino. Então a gente tem, na metáfora da locomotiva, a gente já tem aqui a energia, que é o carvão para ser queimado. 2, nós temos vagões. E 3, pouca gente se dá conta desse terceiro elemento. Pouca gente se dá conta desse terceiro elemento, mas esse terceiro elemento é um elemento estratégico. Não basta você ser vagão ou até mesmo uma locomotiva se você estiver indo para a direção errada. Você precisa do trilho. Locomotiva não anda fora do trilho. Locomotiva só anda em cima de um trilho. Então, se você estiver no trilho errado, fora do trilho, ou se você estiver num trilho na direção errada, cara, tu pode ser a melhor locomotiva do mundo e arrastar muitos vagões e levar todos eles para o lugar errado. Então, eu penso que o trilho é o elemento estratégico fundamental para que você vá para a direção certa. Então, a resposta da sua pergunta, como ser produtivo? Em primeiro lugar, está no trilho certo. O que é o trilho? O trilho é um modelo de negócio. Quantos empresários cheios de boa vontade, esforçados, dedicados, trabalham num modelo medíocre? Pessoas certas no modelo errado. Pessoas cheias de talento e potencial num negócio medíocre. Então, o trilho é o negócio certo, o modelo certo, um modelo próspero. Você pode estar no modelo próspero. O que é um modelo próspero? É um solo fértil. Você pode ser uma semente maravilhosa que tem gente tentando plantar essa semente numa pedra de num pedaço de concreto. Você pode ter toda a boa vontade, você pode ter tudo de vontade, mas uma semente sendo plantada no concreto não vai vingar nunca. Dá um exemplo. Oi? Um exemplo. Um exemplo é um negócio peba, um negócio perebudo, entendeu? O que é um negócio perebudo? Um negócio que não vai ter escala, um negócio que não vai gerar equity, um negócio personalíssimo. Se o cara morrer, acaba o negócio. Um negócio com margem muito pequena, mal precificado, um negócio com ICMS, IPI e sei lá mais o que, com com falta de planejamento tributário, um negócio mal formatado, com sócio errado. Tudo isso transforma pessoas boas, maravilhosas, talentosas no trilho errado. Pessoas cheias de carvão para queimar, com uma locomotiva potente, mas na direção errada. Então, a minha produtividade, Caio, vem do fato de que, número 1, eu quero ser uma locomotiva. Número 2, eu quero transformar meus vagões em locomotivas. Número 3,
eu quero estar num negócio na direção certa, em que eu tenha certeza de que se eu me dedicar, se eu ralar, vai dar tudo certo. Eu vou chegar até onde eu estou querendo. Se eu não tenho essa convicção que por um A mais B mais C mais D, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, se eu fizer e me dedicar por A mais B, eu vou chegar até onde eu quero, aí eu estou jogando bingo. Aí eu estou jogando roleta no cassino. Isso são pessoas que não entenderam a relação de causa e efeito entre trabalho e sucesso. Elas acham que é sorte. Eu sou esforçado, logo eu vou ter sorte. Negativo. Você tem que entrar num negócio desde o primeiro dia sabendo, ó, A, B, C, D, eu chego até onde eu quero. E eu sei o que fazer, e sei como fazer, e estou disposto a fazer. Por quê? Porque eu sou locomotiva, tenho um carvão para queimar e estou na direção certa. Acho que quando você alinha esses 3 pontos, aí você se torna uma pessoa produtiva. Até quando tu erra, até quando tu faz cagada, porque a gente erra. Aí só que você erra, mas tá na direção certa, aí tu aprende com o erro, aí acerta o erro, e tu continua na direção certa, agora sem errar. Percebe? Ou seja, quando você é locomotiva e tá na direção certa, não importa que tu errou. Cada erro é um aprendizado. Agora, se você tá na direção errada, meu irmão, você pode acertar tudo que você vai fracassar. Então, não quero mais. Não quero mais. Esse é o ponto aí. Eu acho que esse é a minha visão sobre essa pergunta aí, Caio. Sim, é isso. Eu gostaria tá entregue, de refletir nas minhas anotações. Locomotiva. Você é uma grande locomotiva, Joel. Você é uma locomotiva, cara. Você arrasta um monte de gente e você é uma locomotiva que transforma vagões em locomotiva também, cara. Você, cara, pô, eu vi o que você fez lá no Powerhouse, cara. Eu vi o que você fez lá, meu irmão. Você é locomotiva, meu velho. Nego velho, como você chama? Nego velho. Claro que é. Cara, isso aqui é muito bom, né? Porque a gente tá aqui na frente de 11.500 pessoas, nós 3 fazendo esse bate-bola, mas a gente aprende demais, né, meu? A gente aprende junto. Enquanto a gente tá falando, enquanto a gente tá explicando, a gente se escuta. Nossa, fantástico. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pra mim. Tirei aqui o casaco, tá 6 graus aqui, meu amigo. Sabe, o Flávio já levantou, o que Bom, você corta? o que o Flávio falou que eu já achei mais legal assim, na direção certa até um erro é um aprendizado. É tipo assim, você tropeça, mas você tropeça na ribanceira para baixo, já tá rolando na avalanche. Você tropeçou, mas tá indo para frente. Tropeça para frente. Você tropeça para frente. Porque foi animal. Escolher os sócios certos, escolher o modelo certo, ICMS não, margem legal, escala legal, não é personalíssimo. Caracas, meu. Modelo bom, modelo meritocrático. Modelo de vantagem. Isso para mim foi muito legal. Bom, como é que eu faço para ser produtivo? Essa pergunta, né? Primeira coisa, eu tenho a clareza que eu sou pago pela minha produtividade. É importante ter essa clareza. Eu sou valorizado pela minha produtividade, pela quantidade de trabalho, pela quantidade da relação entre esforço e resultado. Eu coloco um nível de esforço e vem um resultado. Quanto mais resultado eu trouxer, mais valor agregado eu trouxer, mais produtivo eu sou. Então, dentro do meu dia, tem a minha rotina produtiva. Em outras palavras, tem que fazer ações que vão trazer resultado para o meu negócio. Né? Tem que trazer resultado para o meu negócio. Então, a primeira coisa é a clareza que a produtividade é uma vantagem, que é um valor agregado. Quando as pessoas roubam no trabalho, o que é roubar no trabalho? O cara chega às 8 horas e já chega cansado na groselha. Sabe aquele cara que tem que entrar às 8 horas e às 8 horas ele bate o ponto e vai tomar café na empresa? Já viram isso? 8 horas já devia estar ralando. Ele já devia ter vindo de café tomado. Não, ele entra, bate o ponto, aí ele chega e passa no refeitório da empresa para tomar o seu cafezinho. Conversinha, cafezinho, aquele negócio. E aí ele senta na mesa dele 8h20. Aí 8h20 ele planeja o dia dele. Esse cara, que ele está roubando no trabalho, ele não tem a menor ideia do que é produtividade. Porque se ele soubesse o que é produtividade de verdade, ele usaria o tempo dele a favor dele, se ele tivesse essa compreensão.
Então, a primeira coisa é ter essa clareza que eu sou valorizado, reconhecido e remunerado pela minha produtividade. Eu tenho, o Flávio falou sobre gerar energia, provocar energia, manifestar energia. Eu tenho isso também. Então, um dia produtivo meu precisa de uma rotina energética. Então, eu acordo, eu faço coisas que aumentam a minha energia. Exercício físico aumenta a minha energia. Um banho gelado aumenta a minha energia. Um belo de um café. É sério, Flávio. Quem? Cada maluco faz o que quiser, né, meu? Cada maluco. Tem que bancar as loucuras. Tem que bancar as loucuras. Então eu faço coisas para aumentar a minha energia, para ficar esperto. Eu já entendi, cara, que quando eu alinho minha cabeça com o meu corpo, eu fico mais produtivo, eu penso melhor, eu tenho mais velocidade, eu tenho mais precisão, eu fico melhor. Outra coisa que me transforma numa pessoa produtiva, eu costumo fazer uma pergunta assim, o que é mais importante agora? O que é mais importante agora? Essa pergunta traz foco, traz precisão, traz diferencia coisas que são pertinentes de coisas que são relevantes. Eu vou dar um exemplo. O cara passa numa livraria e ele vê um livro e lê, é legal. Ele fala, essa leitura é pertinente, mas será que ela é relevante para o meu momento agora? É importante agora? Aí o cara pode chegar à conclusão que não. Eu posso estar falando com um cara aqui que precisa entender profundamente sobre como quebrar objeções num processo de vendas, é isso que ele precisa estudar, mas ele está lendo filosofia estoica. Então, ler estoicismo é importante? É pertinente? Mas agora, nesse momento, talvez não seja relevante. Então, essa clareza de relevância, o que é importante agora? E a outra coisa que eu tenho, e última, é rapidez. Rapidez de aplicação, implementação rápida. Perguntei, aplico. Se for para errar, erro rápido. Se for para errar, erro barato. Se for para beber água, bebo água limpa. Então, aplicação rápida para ter feedback rápido, para ter feed forward mais rápido ainda. E isso é importante para mim, né? Hoje, o mundo valoriza a rapidez, né? Acho que foi numa live com vocês, né, que eu falei que ninguém leva um carro, não lava lerdo. As pessoas levam um carro, não lava rápido. Porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então, clareza de que isso é importante, o que é importante agora, e eliminar as interferências no instante e agir rápido. Ser rápido. É assim que eu me torno produtivo, assim, é o core, né? É o core da minha produtividade. E depois que eu ajo rápido, eu tenho um feedback rápido também, né? Isso vezes N no delta T. É assim que eu faço, Caio. Caio, me permite aqui fazer um comentário do que o Joel falou? Muito bem. Eu vou falar aqui de uma coisa muito importante que o Joel falou, que eu ouço muito a nova geração falando às vezes, e eu considero que é um erro, tá? Acho que a palavra erro não é muito apropriada. Eu considero não apropriado para quem quer crescer, para quem quer ser produtivo. Essa coisa de certo ou errado, nesse caso, não é? Digamos, se o cara quer produzir mais, se ele quer ser mais produtivo, ele deve levar em consideração o que Joel falou, e eu quero ressaltar aqui. Eu já ouvi muita gente falando assim, todo conhecimento é válido. Aprender, todo conhecimento é válido. E eu digo para você que não é. Todo conhecimento é válido. Não é. Tem um conhecimento num determinado momento que atrapalha, inclusive. Cria aquela obesidade cerebral, que é uma coisa que a gente chama, que é ficar ocupando espaço do seu HD, do seu cérebro, com coisas que não são relevantes. Aquilo que o Joel falou é muito importante. Porque hoje nós temos o Google, que tem todas as informações. Sim. Vocês já viram aquele chat de inteligência artificial, agora, que acabou de lançar? Então, sensacional. Aquilo ali, cara, é inteligência artificial, você pergunta o que você quiser, cria correlação, cada vez... Eu vou pegar o nome, acho que é GPT, se não me engano, chat GPT. Eu não conheço. Então, a gente pode falar sobre isso na semana que vem. É espetacular, espetacular. 49% foi comprado pela Microsoft por 10 bilhões de dólares agora. O Google ligou o alerta de ameaça da sua existência por causa desse projeto. Vocês terem ideia. O Google ligou o sinal vermelho
Cássio, Ameaça da sua existência por causa disso. Isso é uma startup, gente. Uma startup que não está nem pronto o troço ainda. Foi vendido 49% por 10 bi de dólar. Só para você ter ideia. Nós temos as informações disponíveis. Então, para que eu vou enfiar coisa na minha cabeça agora que eu não tenho uma aplicação imediata dessa coisa? Ser produtivo é você alimentar, ocupar espaço na sua cabeça com aquilo que é relevante. Eu tenho o meu modo de aprender as coisas. E eu sempre vou buscar me informar sobre coisas que são relevantes naquele momento. Para aquele momento, para aquele job, para aquela coisa específica. É uma ferramenta que eu estou indo lá no Google, lá na internet, lá no meu networking, nas pessoas com quem eu posso conversar. Eu acesso aquela informação que está à minha disposição, deixa eu pegar esse componente aqui agora e plugar aqui no meu cérebro. Para que eu vou plugar alguma coisa que eu não vou usar agora? Ela está à minha disposição, na hora que eu quiser eu vou lá e plugo. Seja um livro, seja um vídeo, seja o que for. Então o que o Joel falou é muito importante. E para evitar a obesidade cerebral, ocupar o processamento da sua máquina cerebral com coisa que não interessa. Todo conhecimento é válido. Não, não é. Porque você não vale pelo conhecimento que tem. Esse é um erro grave da compreensão que, às vezes, o mundo acadêmico traz para a pessoa. Ou não sei nem se traz, mas às vezes a pessoa entende que trouxe. É que todo conhecimento é válido. Negativo. Você não vale pelo conhecimento que tem. Você vale pelo que você é capaz de produzir com o conhecimento que tem. O que você é capaz de produzir com o conhecimento que tem, aí está o teu valor. Você não vale pelo diploma pendurado na parede e nem por aquilo que você leu, mas sim pelo que você é capaz de produzir, pelo que você leu. Então, o que o Joel falou, eu ouço muita gente errando nisso. O que você precisa? É vendas. Foca em venda. O que você precisa? Cara, fluxo de caixa. Foca em fluxo de caixa. Eu preciso criar um negócio. Então, foca em se inspirar, em ter insights para criar outro negócio. Foco. Qual é a tua fase agora? Foca naquilo. Aí tu vai ser mais produtivo. O que o João falou é excelente. Identifiquei duas grandes batalhas aqui, nesse primeiro tempo de papo nosso. Primeiro, no nosso papo ficou claro que existe uma batalha da ação da produtividade versus a ocupação. São coisas completamente distintas, produtividade versus ocupação. E se eu fosse dar minha contribuição, como que eu me fiz sempre para me manter produtivo, me manter em ação, aquela que converte em resultado, eu sempre fugi da ocupação, né? Muitas pessoas confundem produtividade com ocupação. Você não é produtivo, você é ocupado. E de maneira prática, como que eu sempre fiz? Eu sempre, porque, cara, às vezes segunda-feira é o Dia Internacional da Agenda Merda. Desculpa até a palavra de baixo calão, mas não me saiu nada. Às vezes eu fico até, Flávio, eu falo para algumas pessoas que você não pode ter uma agenda assim numa segunda-feira de manhã que é, bom, primeira coisa, organizar a minha mesa. Segunda coisa, arrumar os meus e-mails. Terceira, apontar os meus lápis. Quarto, organizar os meus livros. Desculpa, meu amigo. Eu não estou fazendo apologia não à organização, mas não são tarefas chaves determinantes que causam alto impacto. E geralmente, porque a segunda batalha que eu identifiquei aqui, que eu quero que a gente traga à tona, que é a segunda batalha da locomotiva versus o eterno vagão. Não há problema ser vagão. O problema é ser o eterno vagão. Vagão sem o desejo de se tornar locomotiva. Esse desejo de se tornar locomotiva. Quando o Flávio falou, eu também me enxerguei na minha vida já como vagão. E não tem... Até um momento que você lembra com muito apreço. Pô, foi lá que começou meu desejo de ser locomotiva, sendo vagão. O desejo começou lá, eu vi a locomotiva e falei assim, porra, uma hora vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez de sair aqui. Toda locomotiva foi um vagão. Toda locomotiva foi um vagão. Por exemplo, um grande líder sempre foi um ótimo seguidor. E aí vai. Então, produtivo versus ocupado, uma coisa tática pra galera, sempre alocação de tempo. É nítido pelo resultado que o Flávio gera, a alocação de tempo dele em atividades chaves e a recusa de atividades secundárias. Secundárias, obrigado pela classe sem lorde como você, Flávio. Jamais. Você falaria secundária, Joel J? Atividades secundárias,
Realmente, quando você coloca ênfase em atividades chaves, aquela que transforma, e geralmente, cara, o que é uma atividade que transforma? Geralmente é aquela que confronta, geralmente é aquela que desafia, geralmente é aquela que assusta. Organizar seus e-mails não te assusta, por quê? Não te transforma. Apontar os teus lápis não te assusta, por quê? Não te transforma. Pô, pegar o telefone e marcar uma reunião estratégica com um grande parceiro que, se falar assim pra você, pode encadear um grande negócio. Pô, assusta, porque transforma. Então eu sempre soube seguir esse rastro. E o segundo aqui de locomotiva versus eterno vagão. De onde veio o seu desejo? Eu sendo vagão, eu não conquistaria o que eu tinha na minha vida, né? Eu sempre falo que eu fui muito interesseiro no início, né? No início eu tinha coisas básicas, eu tinha que pensar nas minhas coisas básicas, né? Ter uma casa bacana, ter um carro legal, ter uma vida independente. Isso é o básico. Sim. Isso não é o tudo. Muita gente acha que isso é o tudo. Não é o tudo. Isso é o básico. Então, no início foi isso. Então, sendo vagão... E aí, detalhe, eu queria rápido. Não é? Isso me ajudou muito. Eu comecei cedo, com 19 anos, não é? Então eu tive isso rápido, não é? Eu também sempre ser incrível. Cara, eu queria ser bom, eu queria ter dinheiro, eu queria ter uma picape, eu queria ter uma casa com piscina. Eu tenho que falar isso abertamente, naturalmente. Nós temos que tratar o dinheiro de maneira natural, pô. A gente tem que tratar as coisas naturais de formas naturais. Então, qual era o objetivo do teu dinheiro no começo? Pagar as contas. Qual era o propósito do teu dinheiro no começo? Pagar as contas. E eu queria ter alguém na vida. Ano passado, eu peguei minha equipe e botei na sala. Escuta essa, Caio, escuta essa, Flávio. Botei minha equipe na sala. Minha equipe tava meio bicuda comigo. Não tava aparecendo, eu tava resolvendo várias coisas, eu tinha viajado, em alguns momentos eu tava com você, Caio, botei minha equipe na sala e falei assim, qual a coisa que eu faço que você mais odeia? Aí perguntei pra uma pessoa, aí ela assim, você, sei lá, toda hora você muda. Tá bom. Qual a coisa que eu faço que você mais odeia? Você... não responde... Eu mando o WhatsApp, você não responde. Tá bom? Qual é a coisa que eu faço que você mais odeia? E as pessoas foram falando as coisas... você às vezes, você é muito direto. Aí eu falei pra elas, então, sabe essas coisas todas que eu faço e você odeia? Foram exatamente essas coisas que me trouxeram até aqui. Foi exatamente... Se alguém não me manda uma informação, eu vou atrás e pego, esperando. Ter a capacidade de realmente, se tiver que mudar de planejamento, mudar, agir rápido, não ficar esperando. A capacidade de ser direto, tanto nas perguntas quanto nas respostas, de ter automotivação. Foi exatamente essas características que me trouxeram até aqui. Então é isso que eu espero de vocês. Eu espero produtividade, eu espero iniciativa, eu espero desejo de vocês quererem ser alguém na vida. Alguém. Né? E não esperar todo esse tempo que talvez algumas pessoas falam para você ir buscar. Então eu provoquei eles nesse sentido e eu disse assim para eles, eu tenho uma pergunta que tem total relação com produtividade. Total relação, na verdade alguma. Eu pergunto para minha turma assim, eu te pago para você fazer o quê? Por que eu te pago? Eu te pago pelo quê? Eu te pago para quê? Aí uma pessoa fala, não te pago para isso. Aí eu vou lá arrumando. De todas as atividades que você faz, qual é a atividade que gera maior impacto aqui? Então eu pergunto isso para eles terem a clareza do... Eu pago eles para eles fazerem o quê? E de tudo que eles fazem com a atividade que gera maior impacto. É absolutamente uma questão de produtividade e cultural, né? E cultural. E o que você pode fazer, e só você pode fazer, que vai gerar impacto nessa empresa. De novo, perguntas de produtividade. E essa é uma reflexão contínua que eu tenho com eles, para trazer a cabeça do elimina a distração, elimina o que não é relevante, elimina aquilo que não faz sentido, não traga as coisas tanto para o lado pessoal, vamos falar de comportamento,
e não de identidade. Vamos falar de atitudes e de ideias e não de problemas, porque o mercado, ele valoriza e premia os produtivos. Tem uma expressão que chama, eu não sei de quem até estava jogando aqui, se tinha algum autor específico, eu gosto de dar o crédito, né? Dar de César o que é de César, que é ação cura o medo. Ação cura o medo. Tem até uma correlação muito incrível, eu não lembro agora qual livro que eu li isso, mas era uma correlação que era meio que uma correlação do motivação versus pensamento versus motivação, né? Que é no campo do agir. Quanto mais você pensa, geralmente a sua capacidade de agir ela cai. Quanto mais você pensa, menos motivado você está. Quanto mais motivação, menos a capacidade de pensamento. Porque quem nunca às vezes fez uma besteira porque estava empolgado demais. Aí você não teve você não soube dosar naquele equilíbrio de motivação versus pensamento. E quantas pessoas que não pensaram demais acabaram com a incapacidade de agir. E pensou demais, não fez. Mas, Flávio, como que você lida com medo? Porque muitas pessoas estão vendo aqui, 2.200 pessoas, muitas pessoas não... ela está entendendo tudo que está falando, mas às vezes tem um receio, o medo de falhar, o medo de não dar certo, o medo de ser bom o suficiente, o medo de tentar e não conseguir, de ser vaga, sabe, o cara é vagão, ele quer ser locomotiva, aí não dá certo como locomotiva, ele volta lá para ser o último do vagão, ele era o 14º, agora voltou para o último do vagão. Como que você lida com medo? E sempre jogando tão grande também. Como que você internamente sempre lidou com esse... Primeiro, eu tenho que lidar com o meu medo e lidar com o medo de todo mundo que eu lidero. E eu ainda lido também com o medo para quem eu produzo conteúdo. Então, quando eu produzo conteúdo, eu também sempre tenho pelo menos 2 objetivos. Eu sempre divido na minha cabeça que eu estou falando com fortes e fracos. Eu sempre divido na minha cabeça. Estou produzindo um conteúdo e eu sempre tenho, cara. Nesse grupo aqui de milhões de pessoas, tem fortes e fracos. Deixa eu melhorar um pouquinho. Pessoas que estão fortes e pessoas que estão fracas. Eu não acho que existe um forte e um fraco. É o estado da pessoa momentâneo é de fortaleza ou o estado momentâneo daquela pessoa é de fraqueza. Fortaleza por quê? Porque o cara enxerga seu potencial, porque ele está encorajado, porque ele já está afim, ele já quer. E fraqueza por quê? O cara tomou uma pancada, não assimilou bem, a mentalidade dele está fraca, o referencial dele é baixo, e aí ele se sente pequeno, então ele é um cara que está enfraquecido. Então, eu estou sempre buscando desafiar os fortes e encorajar os fracos. Sempre. Qualquer conteúdo que eu produza, qualquer conteúdo que eu produzo, você vai identificar se eu estou desafiando o cara que é forte, porque o cara que é forte eu preciso encorajar. Eu não vou encorajar um cara que já está forte, entendeu? Ele precisa ser desafiado. Agora, um cara que está fraco, se ele for desafiado, coitado, entra em desespero, entendeu? Ele precisa ser encorajado, não é? Então, eu sempre imagino isso. Então, eu tenho que lidar com os meus medos, meus próprios medos, os medos de quem trabalha na minha equipe e os medos de para quem eu produzo conteúdo. Por quê? Porque o medo, ele apesar de ser um sentimento positivo, não se assuste com o que eu estou falando, o ser humano, ele sente medo como um sentimento de autoproteção, porque se a gente não tivesse medo, a gente fazia bobagem e morria. Né? Uma criança, ele não tem medo. Uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não tem noção do perigo, então ela não tem medo. Então você ter medo significa que você tem a consciência do perigo. E aí por isso você tem que tomar cuidado. Quando você tem a consciência do perigo, é natural você ter medo, e digo mais, é saudável você ter medo. A questão é, o que você faz com medo? Esse é o ponto. O que você faz com medo? Porque se o medo te paralisa, se o medo te paralisa, ele já não é mais medo. Ele virou covardia. Ele já não é mais medo. Ele virou covardia. Certo? Porque se o medo te paralisa, você será anulado pelo medo. Então eu não posso permitir que o medo me paralise. Como eu resolvo os meus medos? Eu não tenho medo? Claro que eu tenho medo. Eu sou o primeiro a dizer que estabilidade não existe. Primeiro
lugar, eu tenho que lembrar sempre que estabilidade não existe. Porque eu posso quebrar a qualquer momento. Qualquer pessoa quebra a qualquer momento. Qualquer um. Olha, o Elon Musk quebra. Loja americana quebra. Você entendeu? Ike Batista quebra. Caio Carneiro quebra. Joel J quebra. Flávio Augusto quebra. Qualquer um quebra. Eu preciso ter a noção do perigo. Eu morro. Eu morro. Eu quebro. Eu fracasso. Então, é importante eu ter esse meu senso, esse meu radar ligado. Eu nunca posso perder, porque eu fiz 10 iniciativas que deram certo, não significa que a 11ª vai dar certo. Isso é uma falsa correlação. Então, eu preciso ter sempre o meu pé no chão. Sempre eu preciso ter o meu pé no chão. Que eu posso fracassar a qualquer momento. Eu acertei a maioria, mas posso errar a próxima. Então, essa consciência me deixa mais esperto. Essa consciência da morte, do fracasso, me deixa mais ligado. Isso é muito, muito importante. Só que outro ponto é o seguinte, o que eu faço com esse medo? O que diminui o meu medo? Duas coisas me diminuem o medo. Uma delas não é acumulativa e a segunda é acumulativa. A primeira é que não é acumulativa. Por que ela não é acumulativa? Porque cada evento você tem ou não tem essa situação. E aí no próximo evento, ou tu tem ou não tem. No próximo evento, você tem ou não tem. Não é acumulativo. A outra, eu vou falar já, calma. A outra situação, ela é acumulativa. No primeiro evento, você adquiriu aquilo. No segundo evento, você vai ter uma ferramenta nova, mas você acumula da primeira. E você vai acumulando, o tempo vai passando e você vai acumulando mais ferramentas. Eu vou falar do que eu estou te falando. O que a gente não acumula e o que a gente acumula. Primeira coisa, o que a gente acumula? Não acumula, desculpa. O que a gente não acumula? Visão. A visão, ela não é um elemento que tu acumula. Sério? Não. Caraca! A visão não é acumulativa, Joel. Essa me pegou, hein, cara? Sabe por que não é acumulativa, cara? Porque ela muda toda hora, o mercado muda toda hora. Verdade, cara. Tudo muda, Verdade. cara. Verdade. Quando veio a pandemia, eu tive que fechar 420 escolas. Verdade. A minha saída daquela encruzilhada era inédita. Eu nunca vivi pandemia na minha vida. Eu nunca vivi aquela situação na minha vida. Era tudo novo. Eu poderia ter ficado acomodado. Eu poderia ter ficado, cara, já provei tudo que tinha que provar. Já deu. Foi a pandemia. Não, galera, ó, acabou aqui, é pandemia. Deixa eu viver aqui, aproveitar minha vida. Não. Saída honrosa, né? Cada situação te dá um novo horizonte. Nós estamos vivendo aqui projetos, nós três aqui, que eu nunca fiz. Que a gente senta, troca ideia, tem um horizonte animal pela frente, que a gente não pode nem falar ainda. Mas isso é visão. Isso é visão. Então, a visão é o maior de todos os poderes. Na minha avaliação, a visão é a maior de todos os poderes. Aí eu tenho que, cara, eu vou tentar contar em 15 segundos aqui um sonho que eu tive, vocês já conhecem, que eu recebi esse insight, que visão... Posso contar? Contar um pouquinho. Pode. Vou contar em 30, 45, vai. O sonho era o seguinte, cara, eu tava dirigindo um Fusca subindo uma serra de madrugada no Rio de Janeiro. Ó, eu prometo que não era um pesadelo, apesar de estar dirigindo um Fusca, não era um pesadelo. Era um sonho. E meu filho, que hoje tem 22 anos, na época tinha 2 anos, estava no banco de trás. Eu estava dirigindo sozinho no Rio de Janeiro, cara, dirigindo um Fusca, subindo uma serra, tudo escuro. E aí lá no alto da serra, meu Fusca deu problema mecânico. E aí eu deixei ele descer na banguela. Estava na descida, eu fui descendo na banguela, ali, descendo na banguela. E aí até que eu cheguei num lugar que tinha um poste de luz, assim. Eu falei, cara, deixa eu estacionar aqui. E vi uma galerinha conversando ali, deixa eu pedir ajuda para essa turma. Quando eu desço do carro e fui lá conversar com o pessoal para pedir ajuda, meu filho tinha ficado no carro, começa a sair uma fumaça escura do capô do carro. E aí eu me dou conta lá no meu sonho, né, cara, que ia explodir o carro. Cara, ia explodir, meu filho estava dentro do carro. E aí eu comecei a gritar o nome dele, Breno, Breno, sai do carro, sai do carro. E aí ele lentinho, 2 aninhos de idade, aí quando ele deu um pulinho para fora do carro, o carro explodiu. Quando o carro explodiu, a fumaça preta invadiu assim. E ele saiu correndo. Ele estava assim, uns 50 metros de distância. Ele saiu correndo e a
fumaça assim, eu não enxergava mais nada. E aí no sonho eu pensei assim, cara, eu preciso pegar o Breno, para salvar o Breno. Porque ou ele vai morrer queimado, ou ele vai morrer sufocado pela fumaça. E ele tinha 2 aninhos, pulmãozinho pequenininho. Acho que eu tinha 30 segundos para salvar meu filho. Se eu fosse para uma direção e ele tivesse ido para outra, já era, ele morria. Sim. Se eu fosse para outra, ele tivesse ido para outra, ele morria. Então eu não podia errar. Então, naquele momento eu falei, cara, eu tenho segundos para salvar meu filho. E eu não sei para onde ele está. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração. Cara, isso aqui transcendeu a minha capacidade de salvar a vida do meu filho. Eu fiz uma oração para Deus e pedi a Deus um poder. Eu queria ter o poder do homem elástico. Eu queria assim, expandir meus braços assim, e abraçava assim a fumaça, e onde quer que ele estivesse eu pegaria e salvaria ele. Ali, em frações de segundo, eu achava que se eu tivesse o poder do homem elástico, eu salvaria meu filho. Aí pedi a Deus esse poder, e aí Deus me responde com uma voz. Ele fala uma palavra, abaixa. E aí eu escuto aquela voz, é engraçado porque eu tenho a memória da voz. Isso foi em 2002, faz 21 anos que isso foi. Ele, abaixa. E aí eu deitei no chão. Abaixei, obedeci na hora assim, pá. Quando eu deitei no chão, a distância do chão para a fumaça tinha assim um espacinho. Aí quando eu deitei no chão, eu comecei a respirar melhor e eu vi por entre o chão e a fumaça as perninhas dele correndo. Aí tive a noção da direção de onde ele estava. Quando eu vi as perninhas dele, eu na hora me levantei, corri e peguei ele. Corri na direção da perninha e peguei e abracei ele. Cara, abracei, eu lembro de abraçando meu filho. Caracas, putz, abracei meu filho. Aí deitamos no chão junto, assim, para respirar melhor, por entre o chão e a fumaça. E eu, aquele sentimento de felicidade que eu tinha salvado o Breno. Salvei meu filho. E aí, a mesma voz que falou abaixa, falou assim, visão é melhor do que poder. Puf, acordei. Acordei. Era assim, sabe aquele sono depois do almoço? Eu tava de férias, cara. 2002, Copa de 2002, eu tava lá em Pernambuco, num resort em Pernambuco. Raro assim eu dormia tarde. Cara, acordei com aquilo na cabeça, cara, visão vale mais do que poder, cara. Visão vale mais do que poder. E aí refleti no sonho. Primeira coisa que eu refleti quando você perde a visão, fica tudo turvo. O que eu precisei fazer? Eu tive uma orientação, alguém me mentorou naquele momento. No meu sonho foi Deus. Foi só um sonho, tá, gente? Não é experiência mística, não. Talvez você acredite que seja. Enfim, cada um acredita no que quiser. Para mim foi um sonho. Deus me mentorou e falou, abaixa. O que é abaixar? Abaixar é humildade, cara. Ninguém aprende se achando o cara. Para o cara aprender, ele tem que sentar na cadeira de aluno. Ele tem que ter humildade. Você tinha técnico, não tinha, Joel? Sim. Gustavo Borges tinha técnico. Messi tem técnico. Cristiano Ronaldo tem técnico. Ninguém é bom o suficiente. Na hora de você ser um atleta de alto rendimento, você precisa ser liderado. E aí, chega mais longe quem senta na cadeira de aluno. Ou seja, só enxerga quem abaixa. Para enxergar, eu tive que abaixar. Uhum. Quando eu abaixei, 2 coisas aconteceram. Eu respirei melhor, a primeira delas. Estava respirando fumaça antes. Respirei melhor. Quando você é humilde para aprender, você respira melhor. Número 2, você enxerga. Eu enxerguei os pezinhos do meu filho, fui lá e salvei ele. Outro ponto, visão vale mais do que poder. Cara, eu pedi poder. Às vezes a gente quer poder. O que é poder? A gente acha que se tiver capital, vai ser bem sujo. Eu não consigo abrir um negócio porque eu não tenho capital. O capital é um poder. Uhum. Networking é poder. Uhum. Eu não estou dizendo que network é ruim e nem que capital é ruim. Mas eu estou dizendo que visão é melhor do que poder. Todo
Todos vocês que estão aqui Caio e Joel, abriram seus negócios em capital. E capital? Vocês eram um bando de pereba. Vocês eram um perebudo lá, saiu lá, não tinha, vendia almoço para comprar janta. Eu também. Eu era um cara da periferia que pegava ônibus cheio. Que capital? Que capital nenhum. Cara, Mas tiveram uma visão. E visão vale mais do que poder. Esse sonho fala desse primeiro ingrediente que eu falei, que ele não é acumulativo. Cada situação exige um insight específico. Cada situação é um insight específico. Não repete. Não repete. Cada momento exige um insight. A pandemia existe um insight. Aquele insight da pandemia não serve mais para hoje. exato. É outro momento. Exato. Então você tem que entender que o que nos tira o medo é a visão. A visão, quando você enxerga para onde você tem que ir, tu fica mais corajoso, cara. Quando você tá cego, cara, tu fica com medo. Porque quem não se lembra que quando criança tinha medo do escuro? Até outro dia meu filho pedia para eu ficar no quarto dele até ele dormir, porque ele tinha medo, quando tinha ali 6, 7 anos. Eu ficava com ele, conversando, até ele dormir. Porque medo do escuro é medo do desconhecido. Quando a gente tem uma visão, quando a gente exercita esse poder, cara, o caminho é aquele. Aquela ali é para lá que a locomotiva tem. Pô, tu fica mais encorajado. A visão te dá coragem. A visão te dá coragem e te impede da covardia. Você fica mais corajoso quando você enxerga o caminho que você deve seguir. Como é que você desenvolve a visão? Você precisa de referencial. Ouça pessoas que já trilharam no caminho. Não anda sozinho. Hoje a internet te permite participar de uma live como essa para que você se inspire. Quanto vale isso aqui? Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Ou seja, o primeiro é não acumulativo, visão. O segundo é acumulativo. São as ferramentas que você aprende. Essas são acumulativas. Vendas é uma ferramenta. Você aprendi venda em 1991 até hoje. 2022 estou eu usando venda. Marketing é ferramenta. Gestão é ferramenta. Liderança é ferramenta. Entendeu? Capacidade de montar time, recrutar, treinar e montar times é ferramenta. Então, quando você tem ferramenta, tu fica mais corajoso. Vou te dar um exemplo. Você está numa selva. Esse exemplo eu dei semana passada. Apareceu um leão. Você está com uma espingarda na mão. Você tem uma ferramenta para se defender. Exato. Então, o que acontece? A ferramenta te encoraja. Então, quando eu abri a WhatsApp em 1995, eu tinha uma visão e tinha ferramenta. Pode parecer maluquice aqui. O cara pegou empréstimo, 12% ao mês de juros. Eu nem recomendo que ninguém faça isso. Mas eu tinha ferramenta. Eu tinha 4 anos de vendas. Eu sabia que eu matricularia, traria os alunos para dentro e esses alunos que eu traria para dentro me daria fluxo de caixa para poder sobreviver. Do contrário, eu morreria. Então eu tinha ferramenta. Quanto mais ferramenta você se desenvolve, na minha visão, na sua caixa de ferramenta, tem que ter vendas. Tem que ter vendas. Que aumenta a autonomia de voo da sua locomotiva. Não é? Tem que ter vendas. Então, aí sim, as ferramentas são acumulativas. A sua experiência que você vai angariando, elas são acumulativas ao longo do tempo. Então, essas duas ferramentas aqui, Caio, visão, que vale mais do que poder, vale mais até do que as ferramentas, vale mais do que qualquer poder. Capital, networking, tudo, visão. E as ferramentas me ajudam a vencer os meus medos, entendeu, Caio? Então, como é que eu lido? Se eu disse que eu lido com os medos da minha equipe e o medo de quem me segue, como é que eu lido com os meus medos, cara? Com as ferramentas que eu preciso e sempre buscando ter visão. Se eu não tenho uma visão para qual direção ir, eu não me movo. Eu vou parar e refletir até eu ter clareza de qual a direção que eu preciso ir. Porque eu posso estar indo para a direção errada. Às vezes o excesso de ativismo, não, preciso ver, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Cara, eu tenho que fazer se eu souber a direção. Se eu não sei, parar. É igual o seguinte, você já deve ter ensinado para o filho de vocês. Se você estiver andando no shopping, se perder, para, senta no chão e fica esperando que o pai vai te achar, que a mãe vai te achar. Essa é a orientação.
Porque se tu vai para um lado, a criança vai para o outro lado, aí fica 2 baratas tontas andando. Agora, se ele para ali, cara, se perdeu aonde? Você sabe mais ou menos onde é que a criança se perdeu. Ó, para, dá um tempo e espera. Eu vou te encontrar. Eu sempre orientei meus filhos. Aliás, eu não só orientava, como a gente fazia uns testes simulados. O meu segundo filho do meio era meio desligado, a gente deixava ele se perder de propósito, a gente ficava olhando de longe e via como é que ele se comportava, entendeu? Porque a gente sempre morou fora, em vários países. Você imagina, você se perde num país, você não fala nem o idioma. Então nós treinamos nossos filhos para, se perdeu, para. Nós vamos te achar. Quando você não sabe para que direção você está indo, você está perdido, cara. Para. Senão você pode estar indo para a direção errada. E decida para onde você pensa, reflita e decida para onde você vai. Bom demais, né? Live... Acabou, cara. Acabou. Eu não quero mais falar. Então é isso, gente. Então essas são as duas, tá? Visão e as ferramentas. Não, cara, estou falando demais, desculpa, cara. Você vai... Eu não quero mais falar. A live acabou, velho. Eu tô falando muito, gente. Foi maravilhoso. Ah, Joel, cara, o homem tá afiado hoje. Tocou violão, deve ter tocado violão. Tem atrás de tem. Eu não tenho de folha aqui, pô, com isso. Eu até escrevi uma frase inspirada no que você falou, cara, da visão. A porta do sucesso é larga, mas é baixa. Boa. Você passa de joelho. Verdade ou não? A porta do sucesso ela é larga, um monte de gente pode passar, mas ela é baixa. Como assim? Só se passa de joelho. Só se passa abaixando, né? A humildade não é autodesvalorização. É importante explicar isso. Né? A humildade não é você não ter autoestima, nada disso. Ó, outra coisa, humildade não é pobreza. Você tem rico, humilde e pobre soberbo. Tem rico, soberbo e pobre, humilde. Tem tudo. A virtude não tem a ver com a conta bancária, quanto você tem na tua conta. Não tem a ver com isso também. A humildade para a turma, a palavra humildade deriva do latim humus, que significa fértil. Muito legal. Legal, né, cara? Humilde é aquele que é fértil, né? O soberbo é aquele que é estéril. Não adianta você apontar nada, não muda. Não adianta, você fala no ouve. Então, geralmente o soberbo é estéril. Nada se fertiliza. Eu não vou falar. Acabou, né, Joel? Deixa de bobeira, cara. Fala aí, cara. Pô, monopolizei aqui, desculpa. Joel, o que tá passando na sua cabeça agora, Joel? O que tá passando agora na sua cabeça? O que tá passando na minha cabeça? Tá passando na minha cabeça que eu sou um cara abençoado por ter vocês por perto. É que eu tô expondo isso para 13 mil cabeças aqui, mas essa é a verdade. De ter vocês por perto, sou um cara abençoado e privilegiado, porque quantas coisas já não sentei na frente de vocês e vocês me deram uma nova visão. Recentemente, uns belos 2, 3 meses atrás, vocês sentaram no meu escritório e começaram a falar uma coisa comigo. E aí vocês falaram, e aí, Joel, o que você acha disso? Eu falei, o que você acha disso? Acabou. Porque depois que vê, como é que desvê? Né? Depois que vê, como é que desvê? Então me sinto privilegiado. A gente faz as lives aqui os domingos e a gente vem aqui, bate um papo, é gostoso, é divertido, a gente aprende. E eu sei que a gente é o host, que a gente é a cara desse negócio, mas eu me coloco todas as vezes como aluno. É uma característica que eu gosto e admiro, né, nas pessoas, e eu procuro fazer sempre. Se as pessoas... Eu acredito que as pessoas fazem isso aqui, né? Se a pessoa vem aqui e fala assim, vou aqui tá aberto a ouvir, elas vão expandir a visão delas. Porque eu tive uma constatação recentemente na minha vida que nada vence o seu modelo mental. Nada. Nada vence o seu modelo mental. Se eu tenho um modelo mental aqui, ó, que ele tem um teto, e vem alguém e me mostra uma outra coisa e que não se encaixa com isso, que eu não aceito, que eu não permito, que eu não dou liberdade para entrar, o cara bate na porta, eu fecho a porta, eu sou o meu modelo mental. Agora, se eu estou aberto ao meu modelo mental, expandir, ser elástico, estressar, voltar, penetrar, criar novas pontas,
ele expande, ele cresce. E aí esse meu modelo mental, ele é diferente, ele é amplo, né? Estar com vocês reestrutura meu modelo mental, ele muda, ele cresce, ele expande, ele fica com uma outra forma. E aí eu crio novas perspectivas. Por isso que eu falei, putz, eu não quero falar. Eu quero só ficar refletindo sobre isso. Então eu me sinto privilegiado. Eu acredito que muitas pessoas que estão nessa aula aqui também se sentem privilegiadas. E pelo menos, o que nos tira o medo é a visão, e visão vem de um referencial. E o legal é que cada pessoa é capaz de nos trazer uma visão diferente sobre uma determinada área. Isso é bacana. Então, é importante a gente escolher bem o nosso referencial, né? Porque se alguém me perguntasse assim, o que fez o Joel J ser o atleta que foi, ou o que faz o Joel J ser o empresário que é, a resposta é muito simples. Eu sempre convivi, desde menino, com pessoas melhores do que eu. Em alguma área, as pessoas eram melhores do que eu. E de maneira humilde e consistentemente humilde, eu estava pronto e permissivo para o aprendizado. Essa é a sacada. Essa é a reflexão. Flavião, o que está na sua cabeça agora? Cara, eu também me sinto privilegiado pelas pessoas com quem eu convivo. E, diga-se de passagem, eu sou responsável por selecionar com quem eu convivo. Né? Então, também é resultado da nossa escolha. A gente não é vítima, é resultado da nossa escolha. Mas eu também tenho a honra e o privilégio de saber que existe uma nova geração de jovens que tem na internet uma ferramenta para se inspirar, para crescer. E eu não fujo dessa missão. Eu estou há 13 anos aqui na internet, lá no YouTube, depois no Facebook, e agora aqui no Instagram. Amanhã não sei, pode ser em outro lugar também. Eu aceitei a missão de ser uma influência, acredito que boa, espero que seja uma boa influência para milhares de jovens que queiram fazer a sua vida acontecer também. Também acredito que a melhor forma de dividir renda é dividir conhecimento. Então, não meço esforços para produzir conteúdo para a galera, porque eu sei que é importante. Então, para mim é uma honra fazer isso, é um privilégio entender que minha vida, depois de tudo que eu fiz, está prestando para alguma coisa e que eu não virei um rico burocrático, um rico que só quer viver da sua riqueza. Não tem nenhum problema, eu tenho bastante dinheiro mesmo, isso não é nada que eu me envergonhe de forma alguma, não é? Conquistei bastante coisa assim, já não preciso trabalhar há muitos anos, já há muito tempo, mas o que me faz entender que minha vida tem um propósito é saber que do outro lado da tela tem um maluco ou uma maluca me ouvindo, que quando me escuta vocês, que são homens de muita referência também, ele fala ou ela fala assim: cara, esse Flávio, esse Caio, esse Joel tá falando comigo. Yes. Tá falando comigo. Essa live foi para mim. Então, quando a certeza que nós temos que do outro lado dessa tela, desse aparelhinho fantástico que se chama smartphone, tem um doido, uma doida que tá assim, cara, pô, esse cara tá falando comigo. Eu quero me dirigir a você e dizer que riqueza alguma que eu conquistei e que eu amo, que eu gosto de tudo que eu conquistei, me dá mais significado do que saber que você se alimenta daquilo que a gente está falando aqui. É por você que eu dedico esse tempo. Não é? Então isso me faz bem. Talvez você pense: nossa, Flávio, o que tu faz me faz bem. Deixa eu dizer um negócio para você. Saber que eu te faço bem me faz bem. Então, para mim também é um privilégio. Isso aí, Caio. Que animal. Hoje a live foi muito legal. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sai com boas provocações, com bons insights, com o ímpeto e o ânimo polido para mais uma semana que começa amanhã. É muito legal, né? Uma vez eu vi uma expressão de um grande amigo, Sérgio,
que ele falou assim para mim, né? Ele trabalhava num projeto social, ajudava crianças em Niterói. E ele falava assim, Caio, o maior sentido da vida realmente é quando você passa a dar sentido a outra vida, isso enobrece mesmo, isso ó, que frase espetacular, né? O maior sentido da vida é dar sentido a outras vidas, e é muito legal quando você conta qualquer tipo de instrumento por meio do seu trabalho, isso é muito legal. E eu acho que para fechar são duas coisas, eu acho que fechar para duas coisas eu acho que, de certa maneira, todo mundo, eu acho que em nome de toda a turma, como eu sou anfitrião, eu quero também agradecer a todo mundo que está passando esse domingão com a gente. Então, obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua confiança. Espero ver no domingo que vem. E agora um recado. Quero dar um recado para todo mundo muito especial, um convite para todo mundo especial. Para você amanhã, eu sei que é 10h30 da manhã, mas eu quero que você comece o dia cedo e eu quero que você comece o dia bem. Amanhã, 6 horas da manhã, o nosso irmão, nosso parceiro, sócio, Joel, ele vai fazer uma live muito especial, a semana inteira ele vai fazer uma semana da performance. Então, você quer começar a semana bem, abrir a semana bem, 6 horas da manhã, já amanhã, 6 horas da manhã. 6 horas, a galera tá atrasada. Tá atrasada. É uma semana muito especial para nós, semana que dá início à abertura das matrículas do Performance, o maior programa, a maior certificação de alta performance do Brasil. No qual a gente tem muito orgulho desse projeto, que já nasceu grande e muito bem sucedido. E, Joel, então amanhã, convite para todo mundo, vai depois no perfil do Joel, clica na bio do Joel, para você conhecer mais sobre performance e coloca o alarme no teu celular, porque amanhã é um dia muito especial, dia 1 do início das matrículas. Amanhã tem coisa muito especial para os alunos que já se matriculam no primeiro dia. A gente fica muito feliz. Hoje é um dia muito gostoso no escritório, muito caliente. Então esse é o meu convite para todo mundo. E, Dupla, alguma consideração final? Foi uma honra poder ser anfitrião nessa daqui, viu? Vai ser difícil o trabalho para quem será o próximo. Aí eu deixar eu vou largar. Próxima semana que vem, eu vou ser anfitrião, vou trazer um tema também inédito aqui para a gente conversar. Também vou botar na minha bio do Instagram o link do Performance, para prestigiar aí o lançamento do Joel amanhã, que fez um trabalho magnífico, regravou a aula. Nossa, tá muito bonita a plataforma. Parabéns, Joel. Sim. E a galera também que produziu aí esse formato. Então, eu só vou me despedir, mandar um beijo para todos e convidar você que venha e traga amigos semana que vem, todo domingo, 21h30. Essa foi a 7ª aula. Vão ser 27 aulas, é isso? 24, vão ser 24. Então, essa foi a aula 7 de 24, a 8ª semana que vem. Eu sou o host e trago um tema especial, inédito aqui para vocês. Nossa, então. Joel, como você abre a live, você se despede? Bom, obrigado, Flávio, pelo domingo. Caio, obrigado pelo domingo. Todo mundo que estava aqui, tantas pessoas passaram pela live. Amanhã você tem um encontro marcado comigo, coloca na agenda. Você vai entender fundamentos que vão garantir uma semana produtiva, táticas, estratégias que vão garantir uma semana que você olhe com estratégia para aquilo que é importante, e isso já te prepare e te traga resultado. Então, durante a semana inteira, às 6 horas da manhã, vou falar sobre as poucas coisas que fazem total diferença. Poucas coisas que fazem muita diferença. As poucas coisas que geram muito impacto. Decisões estratégicas que geram muito impacto. Baseado em quê? Baseado no que eu já aprendi como atleta, baseado no que eu já vi nos estudos e baseado com as pessoas que eu já convivi de diversas indústrias e que performam em diversas áreas. Galera, não é uma aposta, não é uma palestrinha, é uma aula com conteúdo, com sequência, com expectativa de aprendizado às 6 horas da manhã. Eu já vou ter pedalado 1 hora, imagina como é que vai estar o cérebro. Oxigenado, o negócio vai estar diferente. Então vem e só coloca na gente e deixa o resto comigo. Às 6 horas você vai ter pedalado e tomado banho gelado. Sim. Espetáculo, hein, cara? Mas, ô, Flávio, vamos acelerar que o homem tá quente. Turma, uma ótima semana para todo mundo. Fica com Deus até às 6 horas da manhã no comando do Joel J. Flávio, valeu. Beijo, no próximo domingo. Beijo. Gente, boa semana. Tchau. Ótima semana para todos nós. Tchau.